Boa tarde novamente para você aí que está nos acompanhando no GYC Brasil. Meu nome é Raul, sou presidente do Espaço Viva, uma escola de estilo de vida localizada em Jacareí, São Paulo, com uma franquia também em Curitiba, Paraná. É um prazer estar aqui com vocês, falando desses assuntos tão relevantes, tão urgentes para os nossos últimos dias, para tudo que a gente está enfrentando e vai enfrentar daqui a pouco aí. Convido você para fechar seus olhos mais uma vez e orarmos a Deus pedindo a iluminação dele nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a sua palavra, ainda em liberdade. Obrigado porque o Senhor nos deixou tanta luz sobre os mais variados assuntos e nós temos podido estudar sobre eles durante esse final de semana aqui no GYC. Senhor, peço mais uma vez a iluminação do seu Espírito, tanto no falar quanto no ouvir, para cada pessoa, cada jovem que está aqui nos acompanhando, ao vivo e também depois gravado. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Bem, acabamos uma palestra falando sobre a finalização da obra e a crise final. Um chamado para o jovem, um chamado para você jovem nesse tempo. E agora o tema é o que precisa então acontecer antes da crise final. E é uma palestra que é praticamente continuação da anterior. Se você não viu a anterior, vai estar no canal aí do GYC Brasil, veja, para você entender com mais amplitude essa outra parte que nós vamos falar aqui. Mas se você não viu, não tem problema, continue assistindo, porque ela é interdependente, ok? Mas o que a gente vai falar aqui agora é sobre evangelismo urbano. A gente acabou de falar sobre evangelismo empresarial, né, de como que você pode usar os seus dons, seus talentos, a sua empresa, o seu tempo, as suas paixões, para que isso seja o seu ministério, isso seja a sua profissão, para que você faça isso 40 horas ou mais por semana, para que você acorde fazendo isso e vá dormir fazendo isso, para que você acorde pregando a palavra com a sua profissão, com o seu negócio, e vá dormir pregando a palavra, para que possamos finalizar a obra. Então vamos adentrar mais esse assunto agora, e vamos ver como que a chuva serôdia, que é o último movimento, um dos últimos movimentos, né, o último movimento poderoso que o mundo vai ver, que vai lavar o mundo inteiro num período curto de tempo, e a gente vai ver que movimento é esse e vai ver como que isso está relacionado com o evangelismo empresarial, com o evangelismo urbano, ok? Vamos ver essa citação aqui, que é a citação mais famosa em termos de evangelismo, acredito. Que é a citação que nos revela o método que Cristo usava para evangelizar. Unicamente o método de Cristo terá verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. Aqui diz então que existe apenas um método que trará verdadeiro sucesso. Porque tem método que pode até parecer que está tendo sucesso, mas não é um sucesso verdadeiro. Só existe um método que vai trazer verdadeiro sucesso. E esse método é o método de Cristo, em alcançar as pessoas. Então, aqui quer dizer que há outros métodos que a gente está usando, mas só um que vai ter verdadeiro sucesso. Alguns podem até trazer números para a igreja, mas esses números logo se vão ou vêm de maneira totalmente equivocada, totalmente crua, achando que é uma coisa e é outra, e aí são apenas números, e não tem raiz. Essas pessoas, elas vêm e vão. Então,
há apenas um método para trazer verdadeiro sucesso. Primeiro, Cristo então se mistura com o povo, faz amizade com eles. Olha só, faz amizade com eles, mostra simpatia e depois ele ordena: segue-me. Olha só, o que Cristo fazia? Vamos analisar com calma aqui. Primeiro, o Salvador misturava-se com os homens. Então, esse negócio de você achar que você tem que ir e virar um ermitão, né, e não se misturar com as pessoas, isso já é um extremismo, né? E veja, não estou dizendo que você não deva, por exemplo, buscar morar mais afastado das cidades, porque isso também é uma ordenança, né, de Deus. Você pode sim e deve morar afastado das cidades, para que não seja contaminado ali com tudo que há de ruim na cidade, né? Para você preservar a sua família. Mas aqui está dizendo para você se misturar com as pessoas. Cristo se misturava com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores, com as piores classes de pessoas, mas ele não se contaminava com esses pecados. É diferente. Tem muita gente hoje querendo se misturar, mas está se contaminando com as coisas ruins que essas pessoas fazem, com as coisas erradas, e começam a fazer as mesmas coisas muitas vezes. Isso não é plano de Deus. Então, o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. E aí, olha só, manifestava simpatia, ministrava-lhes as necessidades. O que é isso? É entender o que a pessoa está precisando. Não é oferecer um estudo bíblico direto. Entende o que a pessoa está precisando. Né? Às vezes a pessoa está precisando de um conselho, está precisando de uma ajuda no casamento, está precisando de ajuda com a educação de filhos, ou quem sabe na saúde. As pessoas estão doentes hoje, não é verdade? Mundo doente. E nem estou falando eu nem vou falar o nome aqui porque pode cair a live se eu falar. Mas você sabe, né? Do tempo que a gente está passando. Nem estou falando disso, estou falando de doenças do dia a dia. Né? Diabetes, hipertensão, essas coisas. Veja o que essa pessoa está precisando. Às vezes ela está passando por um momento difícil no emprego. E aí o que Cristo fazia? Atendia essas necessidades. Atendia as necessidades dessas pessoas dessa forma. Aí, com isso, o que acontecia? Ganhava confiança dessas pessoas. Ganhando a confiança, fazendo amizade sincera. Né? Não estou falando para você fazer também de caso pensado, né? Só fazer amizade ali de aparência, não é isso, não. Estou falando para você realmente se envolver com a pessoa e ganhar a confiança delas. Vai ser algo natural? Ordenava então, só depois que se envolveu com a pessoa, se misturou com a pessoa, mostrava simpatia, atendeu às necessidades, aí ganhou a confiança e no final ordenava então: segue-me. Se alguém chegasse hoje na sua porta, se um mormon chegasse na sua porta e te oferecesse estudo bíblico, você aceitaria? Se uma testemunha de Jeová batesse na sua porta, te oferecesse um estudo bíblico, você aceitaria? Eu acho que não. Por que não? Você nem conhece a pessoa, você nunca viu a pessoa. Como que você vai aceitar? Algumas aceitam, é verdade, mas o normal é não aceitar. Ainda mais agora, nessa época, de novo, né? Não pode nem entrar na casa porque... Então, por que você acha que a pessoa vai aceitar o seu estudo bíblico sem você conhecer, sem você se misturar, sem você ser simpático, sem você atender alguma necessidade? Ela não vai aceitar também. Você nunca fala com a pessoa, convida ela para ir na igreja. Então, veja, nesse não era o método de Cristo, pode até ter dado certo já. Tá? Pode até ter dado certo, pode até dar certo ainda. Mas não é o método de Cristo que ele nos ensina. Então, queridos,
Cristo tem esse método melhor. E nós vamos olhar agora para um exemplo bíblico de uma pessoa que usava o método de Cristo. Vamos para Jó, no capítulo 29. Geralmente a gente conhece o começo da história de Jó e conhece o final da história de Jó. Mas a gente não olha muitas vezes para o meio aqui dessa história, onde tem essa pérola mostrando como Jó utilizava o método de Cristo. Então, Jó, capítulo 29, verso 7. Deixa eu só passar aqui. Olha só. Quando eu saía para a porta da cidade, Jó falando. Quando eu saía para a porta da cidade, porque Jó, ele morava também numa fazenda muito grande, né? Jó era o homem mais rico. Jó era o homem mais rico da sua época, né? Morava lá na cidade de Ur. Jó era o homem mais rico da sua época. Então ele está falando, quando eu saía para a porta da cidade, né? Ele saía lá da sua fazenda e ia para a cidade, olha o que acontecia. Na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam, era um sinal de respeito. Os idosos se levantavam e se punham em pé, também como sinal de respeito. Os príncipes, olha o que eles faziam, reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Eles punham a mão também na época de Jó, isso era um sinal de respeito. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Olha só então, que interessante. Jó, imagina então Jó chegando lá, talvez com seu cavalo, com a sua carruagem, não sei. Ele chegando na cidade, na maior cidade da época, né? Imagina alguém chegando hoje aqui na maior cidade do Brasil, por exemplo, São Paulo, né? E na Praça da Sé. E aí, então, imagina que essa pessoa chega lá e olha o que acontece. Os moços se retiravam, os idosos se levantavam, os meninos, eles se retiravam, né? Os príncipes reprimiam suas palavras, os moços, ou melhor, os príncipes colocavam a mão sobre a boca. Imagina que respeito, né? Que cena que devia ser essa de Jó entrando na cidade, indo na praça sentar e todos em sinal de respeito ali em pé, se colocando, se cochichando, olha quem chegou. Nossa, é Jó. Olha, ele chegou, que legal. E os menininhos tudo parando, aquela bagunça toda, eles paravam. Jó estava chegando na cidade. Mas o que fazia Jó ter tamanho respeito? Por que Jó conquistou tamanha confiança e tamanho respeito de todas as classes sociais, de todas as idades? Imagina, se fosse em São Paulo, os vereadores, todo mundo assim, recebendo a pessoa, os idosos, o prefeito, né, os príncipes, todo mundo recebendo bem essa pessoa. O que ele fazia? Vamos ver. No verso 12, começa a responder o que Jó fazia. Olha só. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar o coração da viúva, e me cobria de justiça. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo.
dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Uau! Que história! Que coisa! Que exemplo! Que maravilha! Olha o que Jó fazia. Incrível! Incrível! Olha o que ele fazia. Então ele livrava os pobres, ajudava os pobres. O órfão ajudava também. A viúva, ele fazia a viúva ficar alegre. Então não era só dinheiro ali, tal dinheiro aqui, tal. Não é isso que a gente está falando. Ele gastava tempo com a pessoa. Ele fazia alegre o coração da viúva. E ele, o que é fazer, se fazer de olhos para o cego? O que é se fazer? Escreve aí no chat. O que é se fazer de olhos para o cego? O que quer dizer isso? Ele pegava o cego e levava o cego até onde ele queria ir. Ele era a visão do cego. Ele talvez ajudasse o cego a ir até o lugar, pegando na mão, ou colocava lá no cavalo dele, não sei. Mas é isso que dá a entender aqui. E o que é se fazer de pés para o coxo? Então tinha um coxo, tinha uma pessoa com uma necessidade, que era ir de um lugar para o outro, só que ele não conseguia. O que ele fazia? Pegava o coxo, levava até onde ele precisava ir. E ainda, o que mais me impressiona é que ele fala que até dos necessitados, né? Ou melhor, até das causas dos desconhecidos eu examinava. Então, até gente que ele nem conhecia, ele ajudava. Ele ajudava. Impressionante. Então, não era de se surpreender que ele tinha esse respeito na cidade. E ele fez isso por anos, ajudando todo mundo. Ajudava todo mundo. E aí, ele então não apenas pregava o evangelho, ele praticava o evangelho. Ele vivia o evangelho. E ele demonstrava o amor de Cristo para as pessoas, com ações, não só de palavras, mas também com ações. Então, depois disso, ele podia dar um sermão, dar um estudo bíblico, oferecer para ir na igreja. E aí, quem sabe essas pessoas iriam aceitar? Será que elas iriam aceitar? Olha o que diz no verso 21. Continuação. Aí, estamos no capítulo 29, agora verso 21. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho suave. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Que lindo, né? Que impressionante. Então, Jó, ele ajudava os necessitados, alegrava as viúvas, era olhos do cego, pés do coxo, dos necessitados era pai. E olha o resultado. Olha o resultado. As pessoas aguardavam ele em silêncio. Eles queriam ouvir o que Jó tinha para falar. As palavras de Jó eram como chuva, eram como orvalho, suaves. Sorriam-me. A luz do meu rosto não desprezavam. Quantas vezes você já quis falar de Cristo para alguém, ou oferecer um estudo bíblico, ou convidou uma pessoa para ir na igreja e ela falou que não ia? Já aconteceu algumas vezes comigo. Talvez seja porque não estava usando o método de Cristo. E que Jó entendeu e praticava. Jó praticava. Se nós tivéssemos mais pessoas como Jó, o mundo e a igreja adventista seriam totalmente diferentes. Eu creio nisso. Tenho certeza disso. Olha só. Mas a gente vai ver então a importância
de alcançar as cidades, como Jó fez, usando seus dons, seus talentos, suas empresas, seus funcionários, suas carroças, seu gado, seu tempo, tudo que ele tinha para alcançar as cidades. Veja o que diz aqui nessa citação. Não há mudança nas mensagens que Deus enviou no passado. O trabalho nas cidades é a obra essencial para esse tempo. O que quer dizer essencial? Escreve aí no chat. O que é algo essencial? Essencial, concordam que quer dizer algo que sem isso a gente morre. Por exemplo, o que é essencial para a saúde? Essencial para a saúde, a gente pode dizer, por exemplo, água. Sem água, a gente morre. Sem ar, a gente morre. Então veja, o trabalho nas cidades é a obra essencial para esse tempo. Sem isso, a vida na igreja morre. E veja essa profecia. Quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, o resultado será o pôr-se em operação um poderoso movimento, como nunca foi testemunhado. E o que é esse poderoso movimento em termos de profecia? É a chuva serôdia, o alto clamor. A chuva serôdia causa o alto clamor. Chuva serôdia, para quem não sabe, é o derramamento do Espírito Santo que vai acontecer nos últimos dias dessa terra. E eu creio que nós estamos nesses últimos dias e que as primeiras gotas já estão caindo sobre muitos. Mas ainda isso vai aumentar, vai ser uma tempestade, uma chuva forte. Então, como nós precisamos trabalhar as cidades? Como que nós devemos trabalhar as cidades? Bem, Ellen White teve uma visão de como a gente deveria fazer isso. E ela chamou essa visão, esse movimento de colmeia, ou em inglês, beehives. E essa beehive, essa colmeia, ela viu em São Francisco essa colmeia trabalhando, ela viu essas abelhas indo e voltando das cidades, indo e voltando dos seus negócios. Essas abelhas representam empresas, negócios de pessoas adventistas. Isso é um fato, tá? Que aconteceu mesmo, a profecia que ela teve e já aconteceu, mas que nós acreditamos que vai acontecer novamente. Tem dupla aplicação. E ela disse que essas abelhas não paravam, elas trabalhavam o tempo inteiro. Veja como foi essa visão. E isso se cumpriu já, ok? Durante os últimos poucos anos, a colmeia em São Francisco tem sido, sem dúvida, uma colmeia muito ocupada. Muitos setores do trabalho cristão têm sido desenvolvidos por nossos irmãos e irmãs. Conta aí comigo, por cima, quantos negócios de irmãos e irmãs, esses são os negócios, não são negócios da instituição adventista, da igreja, não são negócios da igreja, tá? São negócios de irmãos e irmãs adventistas. Olha só, visitação aos enfermos, fundação de lares para órfãos, obra em favor dos desempregados, cuidado dos doentes, ensinamento da verdade de casa em casa, distribuição de literatura, promoção de classe de vida saudável, de novo, cuidado dos enfermos, uma escola para crianças também. Durante algum tempo foi mantido um lar para trabalhadores e uma missão médica. Na Rua do Mercado também tinha lá salas de tratamento. No mesmo local havia um armazém de alimentos saudáveis. Ali também um restaurante, o qual funcionava 6 dias na semana e ficava inteiramente fechado aos sábados. Ao longo do Ancoradouro realizava-se trabalho missionário a bordo. E em várias... Olha o resultado, gente, não sei quantos negócios vocês contaram aí. Uns 15 mais ou menos. Olha o resultado. Em várias oportunidades, nossos pastores dirigiram reuniões em grandes salões na cidade. Veja então, tinha vários tipos de negócio dirigidos por diversos membros da igreja daquele tempo.
E eles estavam, através disso, atendendo às necessidades das pessoas. Atendendo às necessidades das mais diversas. Estavam ganhando a confiança das pessoas. E aí, então eles não estavam pregando diretamente. Eles estavam usando os seus negócios para evangelizar, o que nós vimos alguns exemplos na palestra anterior. Então eles estavam fazendo amizades, fazendo contato, entendendo a necessidade, ajudando as pessoas, usando os seus negócios para ajudar as pessoas, usando o método de Cristo. E o resultado? Eles tinham que alugar grandes salões. Qual foi a última vez que você viu uma igreja alugar um grande salão para fazer um evangelismo? É muito raro, não é verdade? Muito raro. Geralmente a gente faz evangelismo, vem umas 50 pessoas. Essa é a média. Mas não, aqui porque os membros da igreja estavam usando os seus dons, seus talentos, suas empresas, seus negócios para evangelizar. Então ele ia para um lugar, recebia um folhetinho, fazia uma amizade. Ia para outro lugar, encontrava outro. Ia para outro, era outro, não sei o quê. E ele era impactado de diversas formas por vários membros. E aí qual era o resultado? Quando tinha um evangelismo, vamos, um convidar, outro convidar, você também vai, vamos, não sei o quê. Ia. É assim, esse era o plano. E essa é a maneira a qual Deus planejou para que nós alcançássemos as cidades. Então isso realmente aconteceu há 100 anos atrás, mas depois disso, nada mais aconteceu. E isso não pode acontecer, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Então, o adventismo não tem que ser apenas uma teologia, né, do seu cérebro, mas tem que ser um jeito prático de ajudar as pessoas. Isso é cristianismo, isso é adventismo. Como que eu posso ajudar as pessoas através da minha profissão, do meu talento, dos meus dons? E assim a mensagem de advertência foi dada a muitos. Qual que é a ligação, então, entre o trabalho nas cidades e a chuva serôdia? E quando eu digo trabalho na cidade, gente, eu estou querendo dizer também o evangelismo empresarial, certo? Que foi a resposta de como que a gente pega 99% dos membros da igreja hoje e faz com que esses 99% se tornem missionários em tempo integral. Certo? Então, como que a gente pode trabalhar as cidades, né? Como que a gente pode trabalhar as cidades fazendo esse evangelismo empresarial? E o que isso tem a ver com a crise final, com a chuva serôdia, né? com os últimos acontecimentos? De novo, vou trazer o exemplo aqui do efeito dominó. Né? Hoje, na primeira palestra, já usei esse exemplo, mas, de novo, que cabe muito bem. É como se fosse um efeito dominó, porque uma coisa leva a outra e os eventos finais, a crise final, vai acontecendo. Você já vai entender. Veja, o grande derramamento do Espírito de Deus, a chuva serôdia, o qual ilumina toda a terra com sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser cooperador de Deus. Gente, cooperador. Em inglês, co-worker. Que quer dizer você trabalhar junto com Deus. Que é nada mais, nada menos do que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Cooperador é você usar os seus dons, os seus talentos, a sua empresa, a sua profissão, para cooperar com Deus, para ser um co-worker de Deus. E está dizendo aqui que o derramamento do Espírito Santo não vai acontecer se não tiver um povo que esteja sendo cooperador de Deus. Veja, quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Então, quando a gente consagrar tudo que nós somos, tudo que nós temos, inclusive nossos dons, talentos, profissão, aí sim Deus vai mandar a chuva serôdia. Muitas vezes a gente ora, né? Senhor, manda a chuva serôdia.
E a gente se pergunta por que ainda não chegou. Querido jovem, querido amigo, amiga que nos assiste, as nossas orações precisam estar conectadas com as nossas ações. Não adianta a gente só orar, a gente precisa fazer. Oração e ação. A nossa fé precisa estar conectada com as nossas obras. Servindo a Deus, né? Servindo a Deus com tudo que nós somos em alcançar as cidades. Mas isso não ocorrerá enquanto a maior parte dos membros da Igreja de Deus não forem cooperadores dele. Então vamos conectar essa citação com essa próxima. Olha só. Então, se a gente tiver uma consagração completa de todo o coração, Deus vai reconhecer esse fato mediante o derramamento do Espírito Santo. Mas isso não vai acontecer enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem, de novo, cooperadores de Deus. É isso, queridos, que precisa acontecer antes da crise final. É isso que precisa acontecer antes da chuva serôdia. Você e eu sermos cooperadores de Deus, usando todos os nossos dons, talentos, profissão, tempo, tudo, para que a gente possa finalizar a obra, para que a gente possa realmente finalizar o que Cristo nos pediu para finalizar, para pregar o evangelho a toda a nação, tribo, língua, sendo uma bênção para onde a gente está. Cooperadores de Deus. E aqui diz que, enquanto a maior parte dos membros. Então, eu creio que se a maior parte dos membros, ou seja, 50% mais um, for cooperador de Deus, é quando a chuva serôdia vai ser derramada. Não há mudança nas mensagens que Deus enviou no passado. O trabalho nas cidades é a obra essencial para esse tempo. Estou repetindo essa citação. Eu vou repetir algumas aqui. Quando as cidades forem trabalhadas como Deus deseja, o resultado será o pôr-se em operação um poderoso movimento como nunca foi testemunhado. Veja então, é um efeito dominó. A gente trabalha as cidades. Como que a gente trabalha as cidades? Usando minha empresa, meu dom, meu talento, o que eu sou. 40 horas por semana, tudo. Eu acordo, eu penso, eu sou missionário em tempo integral agora, porque eu mudei. Agora eu sou um mecânico missionário, eu sou um engenheiro missionário, eu sou um caixa missionário, eu sou um publicitário missionário. Aí eu trabalho as cidades. E aí, o que acontece? Aí sim vem chuva serôdia, lei dominical, decreto de morte, segundo advento. Aqui está toda a teologia dos eventos finais, de forma bem simplificada. Mas isso não acontece antes que eu trabalhe as cidades, antes que eu dedique meus dons e talentos para trabalhar as cidades. E muitos de nós, então, somos passíveis de condenação à vista de Deus porque não temos feito o trabalho que Ele queria que fizessem, que façamos. A obra de Deus nessa terra jamais poderá ser terminada, a não ser que homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam os seus esforços ao dos pastores e oficiais da igreja. Lemos essa citação na primeira palestra, estou relendo aqui. Porque então precisamos trabalhar juntos com eles. Senão nós vamos ficar aqui, queridos, por mais 1000 anos. E eu não quero ficar aqui mais 1000 anos. Você quer? Então vamos usar, querido jovem, esse pouco tempo que nos resta para avançar a obra de Deus. Precisamos unir, usar tudo que nós temos para finalizar a obra. E aí, quando talvez você que está me assistindo aí, qual é a sua cidade? De onde você está me assistindo? Quando você
entrar na sua cidade, talvez você ouça: veja, é o João que está entrando na cidade. É ele que tem usado todos os seus dons, talentos, para ajudar aqui os pobres. Olha, é a Maria que está entrando na cidade. Levantam-se. As pessoas se levantam em sinal de respeito. É ela que tem usado os seus dons, talentos, empresa, para ajudar os necessitados. Olha só, é o Marcos. Ele está entrando aqui na cidade. Aqui na cidade de Campo Grande. Ele que tem usado a sua empresa. Sabe aquela empresa? Empresa de calçados. Pois é. Ele tem usado para ajudar as viúvas da cidade. Olha só, é a Joana, aqui de Jundiaí. É ela que está entrando aqui na cidade. Ela tem usado, ela é manicure, e tem usado a sua profissão para ajudar os necessitados. Olha, é o Adolfo que está entrando na cidade, aqui em São Paulo. E ele tem usado seus dons, seus talentos, sua empresa, para diminuir o sofrimento daquelas pessoas. Querido, você quer que aconteça isso com você? Eu não estou dizendo isso que vai ser para a sua glória, mas para a glória de Deus. Mais do que ser reconhecido talvez na cidade, seja o reconhecimento de Deus. Você quer usar os seus dons, os seus talentos, você quer usar as suas paixões, aquilo que te motiva para evangelizar, assim como aquela loja de pneus, assim como aquelas empresas, padaria, restaurante na Colômbia. E eu estava conversando aqui com um amigo que está aqui, inclusive no DYC, e conforme eles foram recebendo a mensagem de saúde e do evangelho, eles tinham um supermercado no Paraguai e eles foram mudando o supermercado inteiro no Paraguai. Eles pararam de vender alguns produtos, começaram a vender outros. Antes era pequenininho, a parte que eles vendiam os produtos diferentes, aí começou a ficar maior, maior e maior. E a luz é progressiva, né? As ações também, a reforma também, a santificação também. E eles têm sido uma bênção lá no Paraguai. E poderia citar diversos outros negócios que têm entendido isso. Eu dei essa palestra um tempo atrás no OCI e várias pessoas me ligaram pedindo orientação de como fazer, ideias, né, de como fazer isso para o seu negócio. E eu vou citar um exemplo aqui de uma loja de tela, de pintura, né? Também que colocavam ali, por exemplo, ela poderia colocar quadros ao redor da loja toda. E nesses quadros, por exemplo, de uma arara, ou de um pavão, ou de um pôr do sol, ou de um peixe colorido, de uma árvore frondosa, e ali escrito, como assinando a obra, Deus. O nome da loja poderia ser O Grande Artista, se referindo a Deus. A loja poderia distribuir produtos, literatura. Poderiam se fazer eventos para a comunidade local de artistas, e ali ser pregado o evangelho com folhetos, com publicações. A cantina desse evento poderia ser praticante da reforma de saúde, fazendo comidas gostosas, mas também saudáveis. Veja quanta coisa, um exemplo que eu estou te dando aqui, para você pegar e aplicar, entender a aplicação e fazer isso para o seu negócio. Então, queridos, se você deseja se unir os seus esforços ao de ministros e pastores, como diz essa citação, para que a obra possa ser terminada em tempo recorde, para que a gente possa realmente apressar a vinda de Jesus, como nos é possível,
Eu gostaria que você, nesse momento, se colocasse em pé aí onde você está, dizendo para todo mundo espiritual e para Deus: eu quero dedicar os meus dons, os meus talentos, as minhas paixões, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para a glória dele. Para quê? Para ser bênção para a comunidade, para alcançar as almas por quem Cristo morreu. Eu espero que você esteja em pé, que eu vou ler essa última citação, onde diz assim: longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. É o que nós estamos falando o tempo inteiro aqui. Quando os membros da igreja de Deus fizerem a obra que lhes é indicada, todo mundo será logo advertido e o Senhor Jesus retornará à terra com poder e grande glória. Amém? É esse o nosso desejo, querido. Então, meu apelo para que você dedique tudo que você tem, tudo que você é, a Cristo Jesus, para que a sua vinda seja mais rápida, para que todo mundo seja logo advertido e Jesus possa voltar e nós possamos ir para casa. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é maravilhoso demais. Obrigado porque o Senhor nos deixou aqui lições, admoestações, advertências, luz, para que nós possamos viver de acordo com ela e possamos, sim, fazer a diferença onde nós estamos. Nós não precisamos, para ser missionários, ir para a África ou ir para a janela 1040, talvez. Também podemos ir se o Senhor nos mostrar. Mas o que o Senhor espera de nós é que nós sejamos missionários onde nós estamos, com a nossa habilidade, com a nossa profissão, com o talento que o Senhor nos deu. E possamos influenciar o maior número de pessoas. Senhor, nós queremos fazer parte dessa colmeia de negócios adventistas, onde o mundo todo vai ser advertido. Ajuda-nos, Pai, a transformar o nosso negócio em uma colmeia. Dá-nos ideias, dá-nos criatividade para fazermos isso que o Senhor nos pede. Abençoa cada jovem, cada pessoa que está assistindo a essa palestra nesse momento, que vai vir depois também. E, Pai, o que nós mais queremos é voltar logo para casa. E ajuda-nos, Pai, por sua graça, a fazermos a nossa parte para divertir essas pessoas e tanta gente que está ao nosso redor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.